Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da professora Márcia Santos. E a dica desse vídeo é muito útil no nosso dia a dia e muita gente não conhece esse recurso no Word, tá? Então vejam, eu estou com esse documento acadêmico. Como vocês podem ver, nesse documento não existe o recuo de primeira linha, que é padrão da ABNT. Então, vamos supor que eu quisesse inserir esse recuo, tá? Então, eu vou vir aqui na guia página inicial, vou selecionar todo o meu documento e vou vir aqui no grupo parágrafo, abrir os recursos. E aqui em recuo, vou utilizar recuo especial de primeira linha. Ele vai colocar aqui a medida padrão e eu vou clicar em OK, tá? Então, para inserir o recuo de primeira linha rapidamente, é só seguir esse passo a passo e está pronto, como a gente pode ver. O problema é que quando eu utilizo a opção selecionar tudo, o que o Word faz? Ele seleciona todos os objetos do meu documento, ou seja, além do texto, ele também selecionou todas as imagens, por exemplo. E se tiverem tabelas, gráficos, ele irá selecionar todos esses elementos, tá? E o que tem, né? Qual é o problema disso? Bom, o problema é que este recuo de primeira linha é só para parágrafos e não para outros elementos diferentes de texto, tá? Então, veja que, por exemplo, esta imagem, eu quero que ela fique centralizada no meu texto. Ela já está utilizando o alinhamento centralizado, como eu posso ver, tá? Mas, visualmente, eu consigo perceber que ela não está centralizada em relação às bordas da página, ok? Para a gente ter certeza, é só alterar o alinhamento dela. Vou usar aqui o alinhamento pela esquerda. Então, notem, o que ela está fazendo? Ela está seguindo a indentação. Então, quando a gente clicou em selecionar tudo e aplicou a indentação de primeira linha, ele aplicou essa indentação de primeira linha em todos os elementos desse documento, certo? Bom, eu vou desfazer, tá? Então, desfiz a indentação. E existe um outro recurso que, nesse caso, é mais apropriado. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar somente um parágrafo, tá? Eu posso fazer isso utilizando a opção de clica e arrasta do mouse, ou ainda dando 3 cliques rápidos com o botão esquerdo do mouse, certo? E vou pedir para o Word selecionar somente aquilo que for semelhante, esta opção aqui, tá? Então, selecionar todo o texto com formatação semelhante. Ao clicar aqui, a gente vai perceber que ele vai selecionar os textos e vai deixar as imagens sem seleção. Olha só que legal, tá? Olha que eu tenho algumas imagens um pouco mais abaixo aqui. Olha só, tudo sem selecionar as imagens. E agora sim, eu vou voltar aqui no grupo parágrafo, vou aplicar o recuo de primeira linha e não vou ter mais aquele problema de ele recuar também as imagens, tá? Agora, vejam que se ao contrário, vamos supor, eu quisesse aplicar uma formatação somente nas imagens. Deixa eu clicar aqui para abrir a navegação para ver onde é que tá as imagens. Por exemplo, aqui eu tenho uma outra imagem, ó. Vamos supor, então, que eu quisesse aplicar uma formatação somente para objetos do tipo imagem. Então, selecionei uma qualquer, vou pedir para selecionar todas semelhantes e eu posso vir aqui, por exemplo, e ajustar o alinhamento das imagens, tá? Vou dar uma navegada aqui e aí a gente vai ver que em todas as páginas que tem imagens, ele ajustou esse alinhamento conforme eu coloquei ali, tá? Então, aqui nessa aqui também,
Nessa aqui, eu consigo perceber que ela tá um pouquinho errada, ela tá com uma indentação, olha só, tá? Então, a gente sempre tem que dar uma verificada, tá? Porque às vezes pode acontecer, né, de alguma imagem o hoje não considerar como semelhante por algum motivo, tá? Mas a maioria, né, dos objetos, ele vai conseguir identificar e vai aplicar a formatação que nós selecionamos, ok, pessoal? Então, essa era a dica desse vídeo, eu espero que seja útil para vocês. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.